Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. É isso aí, um abraço para o Joelson e para o seu filho Mateus. Que lindo, né? Mateuzinho é filho do Joelson, está conectado, assistindo também. Sejam aí bem-vindos à nossa sala de transmissão. Eu sei que você já convidou alguém, eu sei que você já divulgou que nós estamos no ar. O tema hoje se chama Proteja a Mente de Cristo. Nós vamos falar já. Mas antes, eu tenho aqui uma ocupação, algo que tem me falado, né, a minha mente durante esses dias, que são dias aparentemente terríveis no mundo inteiro, mas eu quero falar para você aquilo que Deus me comunicou. Em Provérbios capítulo 10, verso 4, diz assim: a mão negligente empobrece. Preste atenção. A mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então, a mão, na verdade, não age sozinha. A mão é um instrumento do corpo que está submetido à mente. Ou seja, em outras palavras, a mão obedece àquilo que a mente manda. Então, quando aqui diz que a mão negligente empobrece, está dizendo a mão é negligente porque a mente negligencia. E o que é negligenciar? É desprezar, é procrastinar, é deixar de fazer aquilo que se sabe que se deve ou se tem que fazer. Então a negligência não é um problema da mão. Não olhe para a tua mão com um olhar feio, porque a mão não tem culpa. A mão só obedece o que a mente manda, né? Então, existem as pessoas que são negligentes com horário. Já viu aquela pessoa que só chega atrasada? Que horas são? Olha, 5 da tarde, tá? Mas tem pessoas que até brincam, mas vem cá, é 5 da tarde no horário de quem? No horário de fulano? Porque tem sempre aquela pessoa que só chega atrasado, só chega no meio da festa, no meio da reunião, sabe? Então isso é negligência com horário, né? Negligência com compromissos, um compromisso que você sabe que deve cumprir, que tem que atender, aquele telefonema que você deve atender, que tem que falar com aquela pessoa, que tem que resolver aquele assunto, que tem que tocar naquele ponto, mas aí por vários motivos negligencia. A mão do negligente empobrece, porque negligência ela traz uma barreira em si, ela traz um impedimento em si. Tem pessoas que negligenciam a sua aparência física. Deixa pra lá, eu vou colocar essa camisa. Aí o marido chega em casa, tá a esposa com aquela camisa da loja de tinta, assim, toda furada. Ou então aquela camisa com a foto do vereador que aquela pessoa ganhou na época da política, da eleição. Na verdade, negligencia a aparência e tudo. Tem homem que não se cuida, aí é aquele cheiro de chulé, aquela barrigona desse tamanho, aquele cheiro de bebida, de cerveja, de cigarro, de suor, seja lá o que, e aí quer carinho. A mão negligente empobrece. Eu não estou falando só de dinheiro, não, estou falando de tudo, até de relações amorosas, afetivas, porque se você é negligente com a tua aparência, quem é que vai te querer, cara? Tem que melhorar a carcaça, tem que ser diligente com a tua aparência. Tem pessoas que é negligente com sua família, porque a família demanda, a família exige. Então, para que você se meteu? Você não casou, você não tem filho, não tem esposa, não tem marido, não tem tudo isso. Agora tem que assumir, filho. Tem que ser diligente, porque senão vai trazer empobrecimento para essa relação. Tem pessoas que são negligentes com seu trabalho, né? Qual é o horário? Tem que chegar às 8 horas. Ele chega, não, mas tem uma tolerânciazinha de 15 minutos. Aí ele chega às 8h30. Por quê? Porque 15 minutos já não conta. Então, na verdade, na cabeça do negligente, ele só está 15 minutos atrasado. Quando, na verdade, ele deveria chegar lá às 7h30, né? Porque você sabe que aquele que trabalha dessa maneira é prosperado porque é promovido. Então, quando fala que a mão negligente empobrece, está falando de várias coisas na nossa vida, né? E tem pessoas que são negligentes com a sua semente. Ora, se você sabe e está sendo informado que o caminho da tua prosperidade é você plantar,
Você não pode negligenciar, porque se você negligenciar, você vai empobrecer. Você não vai ver na tua vida a multiplicação da semente que você tem, que você recebe. Vai chegar um ponto que você vai até deixar de receber semente. Por quê? Porque está escrito que Deus dá semente a quem semeia. Então, se você semeia, você está sendo diligente com a tua prosperidade. Preste atenção nisso. Isso é uma coisa que tem me incomodado e eu tenho que falar isso hoje. Então, a negligência, você já percebeu, causa muitas dificuldades, muitas mesmo. Mas sempre é tempo de melhorar. Sempre Deus nos dá a oportunidade de começar de novo. Começar de novo, como cantava lá, ou canta, né, a nossa poeta ali. Então, sempre é tempo de melhorar, né? Te convido a lutar, porque eu também tenho que lutar contra a negligência em mim, na minha carne, né? Porque negligência é uma coisa carnal. Se a pessoa é negligente, ela está agindo na carne. É carnal, ponto. Não tem outra palavra. Porque o empobrecimento é carnal. A prosperidade é espiritual. Então, eu te convido a lutar junto comigo e a trabalhar nesse sentido. Tá bom, abençoado? Então, comece hoje. Comece melhorando a tua aparência hoje. Comece se relacionando um pouco melhor com aquela pessoa que está do teu lado ali. Comece semeando hoje, porque certamente amanhã vai te trazer frutos. E aproveito para agradecer a todos vocês que têm semeado aqui no Ministério Reconciliados com Cristo a tua semente. Nós temos vários códigos Pix, né, para que você possa transferir tua semente de forma mais prática. E no final da reunião, aliás, eu vou colocar aqui rapidinho para que você veja. Olha, para semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, nós temos o Pix da Caixa Econômica, que é o telefone do Ministério. Nós temos o Pix do Banco Itaú, que é o e-mail margaritalon77@gmail.com, e nós temos o PagSeguro, Banco PagSeguro, que o Pix é pedrokeller@hotmail.com, e essas são as maneiras de você semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. No final eu deixo mais um pouquinho na tela, não se preocupe com isso agora. Agora eu gostaria que você assistisse o testemunho, o depoimento do meu amado irmão abençoado Claudeci. Não saia daí, assista isso aí. Olá, abençoados. Eu sou Claudeci aqui de Fortaleza e eu quero compartilhar com todos vocês que a minha vida mudou completamente depois de tantas experiências que passei por ditas igrejas por aí. Encontrei essa palavra reconciliado com Cristo. E quero dizer para vocês que na terça, na quinta-feira, eu não posso assistir ao vivo porque estou trabalhando ou dormindo. Eu só assisto as gravações, a mensagem. Mas os domingos eu não perco, pois essa palavra tem me alimentado todos os finais de semana para superar tantas coisas que essa carne tem nos enganado. E convido a você a compartilhar e sentir o que eu sinto. Tanta felicidade que não sei nem expressar o quanto essa palavra tem feito em minha vida. Por isso eu me alimento dela todos os domingos. E agradeço a esse rapaz aí, usado por Deus, ter me orientado com a palavra que Deus tem colocado em seu coração. É muito fácil de entender. Falei isso uma vez para minha filha e hoje ela também tem a mente renovada, os olhos iluminados. Graças te dou, ó Pai. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Caramba, que testemunho maravilhoso, vai ficar gravado aí nas nossas redes sociais. Nós criamos lá no YouTube, você entra, né, Pedro Keller RCC, e aí procura playlists, e tem uma playlist já com alguns dos testemunhos que já me foram enviados por alguns abençoados, estão publicados ali para você ver a hora que você quiser. Depois a gente vai
depois da edição, vamos colocar esse testemunho do Claudeci lá também para fazer parte dessa galeria de depoimentos, né? E eu gostei, Claudeci, gostei que você me chamou de rapaz, né? Esse rapaz dá um entendimento de uma pessoa bem jovem, assim como eu. Eu disse para ele, adorei o testemunho, muito obrigado, abençoado, um abraço a você, a sua esposa, a sua filha também agora, dê as boas-vindas a ela aí em nosso nome, né? A família da fé Reconciliados com Cristo, muito agradecido por toda a colaboração que você faz, por todo o respaldo que você dá ao Ministério Reconciliados com Cristo, juntamente com sua família. Recebo que outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento poderão enviar o seu depoimento aqui para nós, né? O seu vídeo, o seu áudio, para que a gente possa colocar assim e apresentar, porque isso está indo para qualquer lugar do mundo, em qualquer parte do mundo, a pessoa pode ver e ouvir o que está acontecendo com aquele que está debaixo dessa cobertura de anjos, que é a cobertura que existe aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Bem, o tema hoje chama-se, está aqui em cima escrito, para facilitar, anote aí, proteja a mente de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, diz que nós, ou seja, nós outros, nós temos a mente de Cristo. Todos nós temos a mente de Cristo. Todos os filhos de Deus possuem, são detentores da mente de Cristo. Porém, uma coisa é você ter a mente de Cristo em você. Outra coisa é que esta mente de Cristo em você esteja ativada, protegida, funcionando. São duas coisas diferentes. Você ter a mente de Cristo e ela está efetivamente funcionando para você, protegida e ativada. E é disso que se trata essa ministração, verdadeira maravilha de Deus, de revelações, para que você possa viver dias melhores. Meu propósito é ajudar todo esse público, grande público, abençoado público, a viver dias melhores, compreendendo a efetividade da graça de Deus. Como disse a nossa abençoada Carmen na semana passada, uma palavra que é ministrada de forma de fácil compreensão, assim como disse Claudeci Barbosa agora desde Fortaleza. Então, eu queria falar um pouco com você a respeito da nossa posição espiritual. Todos nós, em respeito a você que está chegando aqui agora, saiba, todos nós temos uma posição espiritual. A posição espiritual, ela é imutável. É aquilo que você é espiritualmente, ou seja, aquilo que Deus afirma que você é. Isso é a tua posição espiritual. Não muda, insisto. Então a tua posição espiritual, por exemplo, aonde está essa afirmação de Deus sobre a tua posição espiritual? Em Efésios 1:3 diz que você já está abençoado com todas as bênçãos. Não é só que você é abençoado, né? Porque isso dá entendimento que é hoje, amanhã talvez. Não, você está abençoado para sempre. Então a tua posição espiritual é de abençoado com todas as bênçãos. A tua posição espiritual é que você tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Por quê? Porque Cristo habita em você espiritualmente. Colossenses 1,27. Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança de glória, te dá a possibilidade de ter aí na tua vida a mente de Cristo ativada. Isso é uma posição espiritual. Em Colossenses 2,10 diz que você está completo, completa em Cristo Jesus. Não te falta nada. Um copo d'água cheio d'água está completo. Não cabe mais nada. É assim que você está espiritualmente, completa, perfeita você está. Em 2 Coríntios 2,14 diz que você em Cristo Jesus sempre é conduzida em triunfo. Nunca você está em derrota. Até quando aquele velho chato te largou e te abandonou, aquele príncipe que virou sapo, era um príncipe,
aí depois que casou virou sapo, foi embora. Até aí você está sendo conduzida em triunfo em Cristo Jesus. Em Romanos 8,37 diz que você é mais que vencedor. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em quê? Em todas as coisas. Em quê? No dólar alto? Sim. Na gasolina aumentando? Sim. No vírus aumentando? Sim. Em tanta coisa? Sim. Em tudo somos mais que vencedores. Isso é uma posição espiritual. Não espere que a tua posição espiritual vá de encontro, a favor, não contra, né? Não estou falando contra. Não espere que a tua posição espiritual caminhe lado a lado com a posição carnal, porque elas são opostas. Então eu estou falando de posição espiritual. Todos nós, todos os filhos somos assim, temos a mente de Cristo. Aí vem uma pergunta que você certamente já se fez, talvez não tenha dito para ninguém, mas já pensou nisso. Olha só, se a nossa posição espiritual é verdadeira, se tudo isso que o Evangelho da Graça diz a respeito da minha vida é verdade, por que então algumas pessoas ainda não experimentam viver assim em suas vidas? Por que essa pessoa não experimenta? Onde é que está a raiz desse problema? Porque aqui cabe a palavra problema, né? Porque você ter a teu favor todas essas afirmações da parte de Deus e não experimentá-las no teu dia a dia, isso é sério. E isso tem que ser tratado e temos que compartilhar sobre esse assunto. Qual é a resposta? A raiz desse problema está na tua mente, está na mente daquela pessoa que está vivendo assim. Ou melhor, que está deixando de viver as promessas do Evangelho. Tem algo aí que está te impedindo, tem algo aí que está impedindo essa pessoa de experimentar esses benefícios. Imagina, se você é mais que vencedor sobre toda a situação, por que às vezes você não experimenta essa situação ali? Né? Se você tem um anjo que ministra a teu favor, como está lá em Hebreus 1,14, por que às vezes parece que você está em derrota? Por que às vezes em alguma situação você sai diminuído ou diminuída naquela situação e naquele momento? Então tem algo aí na mente daquela pessoa que está funcionando em oposição à mente de Cristo. Porque você tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo está chamada a pensar como Cristo pensa. Você acha que Cristo está com medo do coronavírus? Você acha que Cristo está preocupado com o Senado da República Brasileira? Você acha que Cristo está preocupado com a Câmara dos Deputados? Ou você acha que Cristo está preocupado se o fulano foi solto, ou se não foi solto, se tiraram os inquéritos, se o outro vai entrar, se vai sair, se vai derrotar, se o Flamengo vai perder ou vai ganhar? Será que Cristo está preocupado com isso? Pense nisso aí, porque você tem a mente de Cristo. Né? Então, é preciso identificar a raiz dessas coisas para poder dar tratamento a ela. Não é assim que o médico faz? Um bom médico, se você chega no consultório sentindo uma dor de cabeça, ele vai procurar te aliviar da dor de cabeça, que é a crise. Mas a dor de cabeça é só o resultado, o sintoma de uma dificuldade que teu corpo está sentindo. Então, um bom médico vai te fazer um check-up, um exame completo, uma checagem, né? Para ficar no idioma português, vai te fazer uma checagem até descobrir qual é a raiz, o que está te afetando e está causando aquela dor de cabeça. Então para eliminar o sintoma, você tem que conhecer a raiz. E se alguém não está vivendo os benefícios do Evangelho da Graça, é preciso identificar a raiz que está causando esse impedimento. Por isso o tema hoje eu chamei esse tema de proteja a mente de Cristo. Ela está em você. Agora ela pode não estar ativada, porque a fé é pelo ouvir a palavra.
ela pode estar ativada, mas não estar protegida, e aí não serve de nada. Não é verdade? Não serve para nada. Então, primeiro passo, queria compartilhar com você e te recordar que nós somos seres compostos. Sim? Você que está me assistindo, você é uma pessoa composto ou composta de duas naturezas. Você, ao mesmo tempo que é divina ou divino, né? Você é também natural, humano. Então você tem a identidade divina, tudo aquilo que o divino é, você é. Exatamente como Deus é, você é. Exatamente como Cristo ressuscitado é, você é. Exatamente. Aonde? No Espírito. Na tua natureza divina. Você tem uma chama divina que habita no teu corpo. Tudo aquilo que Deus é, você é. Talvez nunca ninguém tenha dito isso para você. Talvez tenham dito para você outras coisas muito diferentes. E talvez por isso você não tenha podido até aqui reagir corretamente a todas essas situações. Mas também nós somos seres naturais. Em 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo escreve de que o homem natural não pode discernir as coisas espirituais, porque a ele as coisas espirituais parecem loucura. Em 1 Coríntios 2,14, por exemplo, eu dizer para você aqui que você é, né, divino, duas naturezas, você também é carnal, né? Você é espiritual e é carnal. A tua mente natural, imediatamente, quando ouviu essa expressão, rechaçou. Por quê? Porque ela faz você olhar e focar nas tuas limitações, nas tuas dificuldades, nos teus maus atos, maus hábitos, maus comportamentos que todos nós temos. Então, a mente natural, não espere ajuda da mente natural, porque a mente natural não ajuda a mente divina, porque elas são opostas, elas foram colocadas em nós de propósito, para serem opostas. Não tem nada errado com você, porque essa mente natural é oposta à mente de Cristo. Não tem nada errado. Aliás, isso aqui é o certo, é que elas sejam opostas, porque a mente natural, ela tem descendência carnal, descendência na carne, e a carne é o nosso véu exterior, é a nossa roupa. Por exemplo, eu não sou esse paletó, que aliás eu só coloquei hoje para me encontrar com você, né? Para ver que eu penso que é melhor assim, né? Te receber com esse paletó. Mas eu não sou esse paletó aqui, né? Esse paletó é uma roupa que está me vestindo. Da mesma maneira, o corpo que te veste não é você. Você é o corpo espiritual. A tua essência verdadeira é essa. Você está vestido por essa roupa que no caso da minha mãe já está durando 90 e tantos anos, quase 100 anos, um século, já pensou? Então, um dia essa roupa vai deixar de existir. Isso é o normal. Então, essa roupa, ela vem com uma mente também, e é uma mente diferente, independente. Corte de vida. A mente natural é independente da mente de Cristo. Mente natural é carnal, é onde habitam nossos 5 sentidos, a razão que nos faz diferente dos animais irracionais. O ser humano é considerado animal racional por causa da razão. Nós temos a faculdade de pensar. Penso, logo existo, dizia o outro lá atrás, né? Silogismo, o pássaro pode voar, ponto, na linha de baixo. Eu sou um pássaro, vírgula, logo eu também. Isso aí, tudo, esse tipo de pensamento, essas coisas estão na mente natural. A mente de Cristo é outra coisa diferente. A mente de Cristo é onde habita
as posições espirituais que eu acabei de ler para você aqui. Você está completo em Cristo Jesus. Como é que você vai querer que essa palavra abençoada, perfeita, mais que vencedora, curada, com anjos a teu favor, como é que você vai querer colocar essas coisas na mente natural? Ela não aceita. E por não saber diferenciar essas duas identidades, as pessoas deixam de desfrutar aquilo que a mente de Cristo pode fazer na tua vida. Porque a mente natural, quando ela domina, ela pode atrapalhar a tua vida e vai atrapalhar a tua vida de tal maneira que vai te jogar num buraco, vai te jogar num vício, vai te jogar num endividamento, vai te jogar num relacionamento fora do teu natural, teu relacionamento natural que você tem, ou seja, vai te colocar em dificuldade, porque ela está preparada para ir contra aquilo que é o melhor, aquilo que é o que se deve fazer. Então, a mente de Cristo é aquela voz que você ouve quando você está prestes a tomar uma decisão que você sabe que é ruim, que você sabe que não deve fazer. Então essa mente te alerta, né? Ela diz, olha, isso não me agrada, porque esse corpo é templo do Espírito de Deus, Deus mora aqui, qual é a mácula que você está querendo trazer para aí? Então a mente natural entra com os prazeres, porque tudo aquilo que a carne te propõe é gostoso para a carne. É natural, sabe? Isso, Deus criou isso dessa maneira. Não é o diabo não existe. Para que você quer diabo ainda vivo? Com uma carne dessa como essa que você tem, com uma mente natural diabólica em pé, que quando você acorda, e muitas vezes ela age antes de você acordar mesmo, né? Muitas vezes você acorda de manhã e a tua mente natural já está assim, opa, um novo dia para eu fazer ela tropeçar. Porque a carne tem prazer nisso. Você já viu alguma coisa proibida ser ruim? Tudo que é proibido é gostoso. Não é assim que diz o Roberto Carlos. Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Pô, quer mais do que? Um verso bíblico mais completo do que esse. Tudo o que eu gosto. Não é assim que ele canta lá? Então, isso é a carne. Essa é a mente natural. Então nós somos seres duos. Nós temos duas naturezas. E toda vez que a gente fala nisso, alguém pode dizer assim, eu já sei esse assunto. Você vai repetir esse assunto? Eu já sei isso. E eu tenho certeza que agora que eu estou falando aqui uns 5 minutos, esticando esse assunto de duas naturezas, você está vendo o quão profundo é este assunto de você ter duas naturezas. Então, há pessoas, e são muitas ainda, né? Estamos trabalhando para diminuir esse número, porque há pessoas que, apesar de possuírem as duas naturezas, elas têm somente a natureza humana funcionando. São pessoas que estão andando na carne. Essas são aquelas que diz o Evangelho que são pessoas que andam na carne. E fulano anda na carne. Por quê? Porque a mente de Cristo nele está adormecida. Não está funcionando, está desligada. São seres compostos que andam desligados. Você percebe que eu tenho uma iluminação aqui no meu ambiente de transmissão ao vivo, né? Tem várias luzes aqui ligadas e elas melhoram um pouquinho aqui atrás para o conforto visual de quem nos assiste. Imagine você que eu cortasse uma ponta do fio destas lâmpadas e quisesse ligá-las na tomada. Pergunto. Elas iriam acender? Não. Por quê? Porque elas estão com uma ponta desligada. Sabe? Uma ponta desligada, a corrente alternada, né? Que, como é o caso das residências, ela não passa. Aliás, você não gasta energia elétrica, você utiliza, porque a energia elétrica não entra na tua casa e acaba.
ela passa pela tua casa e vai para a casa do vizinho, passa pela do vizinho, vai para do outro e do outro. Por isso é que são 2 fios, né? Então, se você cortar um, não funciona. Simples assim. Então, essas pessoas que andam somente na carne são pessoas que têm as 2 naturezas, mas só estão ligados na natureza humana. São seres compostos que andam desligados, estão em toda parte. Preste atenção agora, que a gente está entrando na parte mais séria aqui do tema de hoje. Essas pessoas desligadas estão em toda parte e exercem influência. Claro que exercem influência. Se estão convivendo, essas pessoas desligadas estão na mídia. Então, toda vez que você entra na televisão, liga a televisão ou entra na internet, nas redes sociais, né, você deve estar com essa bandeira aqui de cima, ó, proteja a mente de Cristo. Por quê? Porque você vai se expor a ser influenciada ou influenciado a pessoas que estão caminhando com a sua natureza humana bem polida, bem limpinha, bem em pé. Mas a mente de Cristo, a mente espiritual nela está longe de estar. Então elas estão na mídia. Elas estão nas religiões. Aí é que você vê pessoas desligadas da mente de Cristo. São essas pessoas que influenciam e que ficam dizendo: ah, esse vírus é a mão de Deus que vai destruir o mundo porque não sei quem, não sei quem, não sei o que. Isso é medieval. Isso é na época da Inquisição que se falava assim. Nós não estamos mais nisso. É claro que Deus tem um propósito nisso aí, mas isso não é para assustar ninguém. Deus está no controle. Deus está usando para mostrar, como eu já disse, há 1 ano ele está gritando para o mundo: não preciso de pastores, não preciso de templos, não preciso de aparências no palco, o que eu preciso é daqueles que creem na palavra. É isso que Deus está falando aí durante essa pandemia, onde está impedindo todo mundo, né? Então, essas pessoas que influenciam estão nas filosofias, estão nos credos. Você vai no YouTube, na internet, você encontra todo tipo de influência. Aquele que quer influenciar a mente, aquele que ensina que tem que vibrar de acordo com a vibração do universo, para que o universo possa conspirar a teu favor, né? O universo conspira a meu favor. Eu acho que quem pensa assim deve se questionar agora. Então o universo está conspirando com o vírus, né, a teu favor. Então morre logo, desgraçado, e para de gastar o oxigênio dos outros. Essas pessoas estão na escola, são professores que andam só com a mente carnal, a mente natural, né? Que tratam as coisas com a mente natural o tempo todo. Essas pessoas estão no trabalho, lá no teu trabalho tem pessoas que só andam com a mente natural e vão te influenciar. Essas pessoas fazem parte da tua vizinhança também, no meio ambiente onde você vive, aí na tua casa, no teu prédio, onde você viver, tem vizinhos que andam com a mente natural. São muitas pessoas. Essas pessoas estão nos teus parentes, né? Tá chegando perto, né? As pessoas estão nos teus parentes, quando você ia, né, naquele reunião de domingo, tem sempre aquela pessoa que só funciona com a mente natural. O assunto dela é que só anda por aquilo que ela está vendo e expressa aquilo que ela tem dentro dela. Todos os fracassos que ela teve dentro dela, ela coloca para fora e ela julga o mundo baseado nas suas deficiências, nos seus fracassos, nos seus conceitos, né? Então, essa pessoa anda só com a mente natural. Está na família, como eu já disse aqui. Tem pessoas assim e você tem que, olha para cá, proteja a mente de Cristo em você. Isso é quase como uma obrigação se você quer viver feliz. Anote essa observação aqui que eu, quando estava estudando esse tema, eu observei aqui, olha. Quando você permite conviver com qualquer pessoa e você não tem como fugir disso, sempre você vai conviver com alguém, né? Você fica exposta à influência dessa pessoa. Entende? Por quê? Porque você vai conviver. O que é conviver? Viver junto.
você vai sofrer essa influência. E você também vai ter a oportunidade de influenciar essa pessoa. Outro dia eu ouvi um pastor fazer uma comparação, eu achei bacana e vou repetir aqui. Vou repetir, não fui eu que criei, mas é muito interessante. Todo aparelho de ar-condicionado, ele tem 2 sensores que são cruciais. É o termostato e termômetro. O termômetro mede a temperatura do ambiente. E o termostato, ele identifica essa temperatura e manda ligar o compressor para ficar geladinho ou manda desligar porque o frio já está em excesso. Então, quem manda no ambiente? O termômetro ou o termostato? O termômetro só mede, ele só é influenciado pelo ambiente. De acordo com a temperatura do ambiente, ele vai marcar tantos graus. Mais se tiver mais calor, menos se tiver menos calor. E o termostato? O termostato, ele manda. Por quê? Porque é ele que influencia o ambiente. Quando ele identifica que a temperatura já está ficando meio calorzinho, ele manda ligar o compressor. Pum! Aí o compressor liga e aí começa a resfriar o ambiente, fica gostoso. Então quem manda no ambiente? Quem influencia mais o ambiente? O termômetro ou o termostato? Aí eu devolvo para você. Você quer ser o quê? Termômetro ou termostato? Porque quando você se permite conviver com alguém, você vai sofrer influência daquele alguém. Se você casa com uma pessoa de uma determinada influência, você vai ser influenciado por aquela pessoa e daqui a pouco você está agindo igual àquela pessoa. E vice-versa. Porque a influência é assim que funciona. Se essa pessoa é alguém positivo, o que vai trazer para o teu ambiente, para a tua vida? Positividade. Para cima, alegria, vamos lá, vai dar certo, vamos embora, vamos tentar de novo e tal. Não desanima não, vamos lá, você consegue, você pode e tudo e tal. Conhece gente assim? Então, essas pessoas são termômetros ou são termostatos? Se essa pessoa é negativa, ela também vai te influenciar. Ih, não faz isso não. Você vai fazer o quê? Vai abrir uma empresa disso aí? Não, isso não dá certo não. Olha, eu conheço uma vizinha que fez a mesma coisa, faliu, pegou empréstimo no banco, tá lá todo endividado porque também não pode pagar o empréstimo no banco. Pessoa negativa. Para ela nada vai dar certo. Ela olha para o céu, vai chover. E olha para ela, ih, tá muito sol. Para ela, ih, tá muito vento. Ai, não tem vento nenhum. Para ela tudo está ruim sempre, porque é uma pessoa negativa e vai te influenciar. Se é uma pessoa próspera, o que você acha? Não, peraí, fica tranquilo. Não, fique bem, eu estou suprido aqui, pode deixar comigo e tal. E uma pessoa próspera está sempre semeando. Está sempre semeando. Quando o garçom vem e traz a conta, tem lugares que o garçom pergunta assim, posso incluir a minha gorjeta, o serviço, eles chamam assim, posso incluir os 10% de serviço? Quando me perguntam isso, né, eu digo, claro! E se puder, inclua 20%, porque é uma forma de eu semear na vida de alguém que me fez um bem. Porque eu cheguei ali, me sentei, aquela mesa limpinha, aquela comida tranquila, aquela pessoa, rapaz ou moça, atentos, né? A me atender junto com a minha família, ali, eu quero isso, quero aquilo, por favor, eu queria assim, 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 e assim, 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 pois não, sim senhor, sim senhora e tal. Então eu e minha esposa sempre semeamos. Queria te falar rapidinho uma coisa sobre semear na vida de uma pessoa assim. O meu pai, o velho Pedro, que já foi na frente faz tempo, quando eu era criança, já era adolescente, e eu não sabia porquê, agora eu entendo, né? Porque eu nunca imaginei que eu chegaria aonde eu estou chegando, ainda não cheguei não, estou chegando. E ele virou para mim e falou assim, meu filho, quando você for viajar e alguém carregar a tua mala, né, e te levar no quarto, entregar a tua bagagem, abrir a porta para você e tal,
Sempre tenha algo separado no bolso para você entregar àquela pessoa. Aí eu ouvi aquilo. Quando você for num restaurante, me dizia ele, meu filho, sempre dê uma gorjeta para quem te atender direito, bem, dignamente. Tá bom. E eu não entendia bem. Depois eu comecei a observar no meu pai, porque meu pai trabalhava em hotel, né? E é claro que naquela época a coisa era um pouco mais escassa. A sandália era aquela sandália que quando arrebentava na frente a gente colocava um preguinho para poder continuar usando, porque não tinha dinheiro para comprar. Então é claro que a alimentação era bem estrita, módica, moderada, porque éramos 3 filhos e meu pai trabalhava num hotel, na recepção de um hotel. Hotel Serrador, ali no centro do Rio de Janeiro, e depois foi para Copacabana ele. Então eu comecei a perceber, os dias que meu pai trazia 1 quilo de carne para que nós pudéssemos almoçar carne, e estou falando de carne de segunda, tá? Chã, sem, patinho, não estou falando de filé mignon e outras coisas, estou falando de carne de segunda, por aí. O dia que ele chegava em casa com 1 quilo de carne, com uma bala para mim, uma revista do Tio Patinhas, do Mickey para mim, era porque um hóspede estrangeiro tinha lhe dado uma gorjeta. Aí eu comecei a entender o que ele estava dizendo. Quando ele recebia uma gorjeta, ele se sentia tão feliz, porque aquilo possibilitava ele levar um pouquinho mais de qualidade para a mesa dos seus filhos na sua casa. Então ele me disse, meu filho, quando você viajar, procure dar uma gorjeta a quem te atende, porque ele se via no lugar daquela pessoa. E ele, já profetizando na minha vida, me via no lugar daqueles turistas ou viajantes estrangeiros que se hospedavam naquele hotel. Ele me via assim. Um belo dia isso se concretizou na minha vida, né? Então eu me vi viajando, me vi fora do Brasil várias vezes, muitas vezes, você nem sabe quantas vezes já tive essa oportunidade de sair do Brasil e viajar e me hospedar e comer em restaurantes aqui, acolá, em outros idiomas, e sempre uma gorjeta. E normalmente a pessoa recebe aquela gorjeta, e já aconteceu comigo, de um garçom uma vez, eu me recordo muito, ele recebeu aquela gorjeta e os seus olhos ficaram marejados, porque certamente aquele dinheirinho ali, que para mim poderia parecer fácil para entregar-lhe, estaria livrando ele de alguma dificuldade que ele estava passando no seu dia a dia. Então, isso é ser próspero, ou seja, ensinar para o teu filho aquilo que o meu pai ensinou para mim. Meu pai ganhava pouquinho, mas ele tinha uma mente próspera. O meu pai, ele ganhava o mínimo. E as gorjetas? Faça a conta. Mas era próspero. Depois que ele faleceu, ele deixou a minha mãe com uma boa pensão, com uma boa casa, fora as construções que ele fez de lojas e apartamentos. Como? Não posso explicar para você hoje. Um dia talvez eu te diga detalhes sobre isso. Mas ele me influenciou. E eu sei que eu estou onde estou por causa dessa influência também. Porque ele criou em mim um espírito de prosperidade. E eu encontrei o mesmo tipo de espírito no apóstolo José Luiz, que é meu pai na fé. Uma vez eu vi o apóstolo se levantar de um jantar, pedi ao garçom para falar com o cozinheiro e me chamou para acompanhá-lo e eu fui junto com ele. E ele queria que eu visse, porque ele não falou mais nada, ele só perguntou quem eram os cozinheiros. E eles então, com aquele homem de 1,80 m entrando na cozinha e perguntando isso, eles se perfilaram. Pois não, o que houve com a comida? Ele, não, eu queria agradecer a vocês e gostaria de semear na vida de vocês. Tirou algumas notas do bolso e entregou uma notinha de 20, me lembro bem, não era no Brasil não, tá? A cada um. Pô, muito agradecido pelo teu atendimento. Pá, pim, pum.
eu fiquei olhando aquilo ali, ele estava me ensinando, entendeu? Com o seu exemplo, assim como meu pai havia ensinado lá atrás, né? Mas se essa pessoa que convive contigo é uma pessoa fracassada, fracassos forever na tua vida também. E não pense que isso é algo que eu estou te falando para você desprezar. Sabe por quê? Porque quem falou isso foi nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava fazendo um discurso, aí lá em Mateus 15, verso 11, estava havendo uma dissensão sobre aquilo que comer ou não comer, beber ou não beber, pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode... igual religioso. E ele virou, peraí, vamos acabar com essa conversa? Vamos, olha só, o que contamina é o que sai da boca, entendeu? Né? O que sai da boca da pessoa é que contamina. Aí eu pergunto a você, o que sai da boca? Bom, se você for perguntar aí na rua, vão dizer que é o coronavírus, né? Não, peraí, volta pra cá. O que sai da boca são as palavras. É a única coisa que sai da boca, né, que contamina. As atitudes, reações, comportamentos, respostas às coisas da vida. Como é que isso contamina? Ajuda a criar um estado mental, um estado no teu interior. Lembre-se de uma coisa, assim como essa pessoa, você também tem uma mente natural, que é contra você, contra a mente de Cristo. Cuidado! Todas as pessoas opinam de acordo com o seu estado, e é isso que contamina. Se você for pedir opinião a uma pessoa, dependendo do estado que ela tenha dentro de sua mente, é a opinião que ela vai formar. Então, você talvez vá pautar a tua vida numa opinião de uma pessoa fracassada. Caramba! Qual é o risco que você está correndo? Total, abençoados. Total. Porque todos nós temos um estado na nossa mente. Quero chamar de estado esse mundo que você tem aí dentro, que não é o mundo real. O mundo que tem na tua mente natural é o mundo fabricado pelas tuas emoções, sensações, pela forma de resposta aos acontecimentos. Isso está na mente natural. E quando você vai pedir opinião a alguém que convive contigo, você deve entender que essa pessoa tem um mundo que é aquele mundo que naturalmente ela vai usar para te responder. Vou te dar um exemplo aqui, prático. Duas pessoas veem um acidente de carro. Está aqui um trânsito e de repente há um acidente grave. Pá! E bum! Capotou, bateu, virou, tinha gente dentro, quebrou os vidros se quebraram, foram quebrados, né? E você sabe que o vidro de carro, quando ele quebra, ele se rompe em 1000 pedaços, é preparado para isso, mas ao mesmo tempo corre o risco da pessoa ser salpicada daqueles vidrinhos e tal, e se cortar e tal, e tudo mais. Muito bem. Então, duas pessoas viram esse acidente. A primeira pessoa vai contar para outro, alguém que chegou, vem cá, você viu o acidente? Vi. E como é que foi? Não, esse carro vinha ali, o outro vinha acolá e não perceberam e vinha em uma velocidade fora do limite, coisa e tal, e avançou o sinal, bateu, capotou e tá aí. Mas aí já chegaram os bombeiros, já chegou a ambulância, estão lá tratando, tudo bem. Se você for perguntar a uma segunda pessoa, ela vai te contar de acordo com o seu estado que já existe naquela mente. De repente, essa pessoa vai te relatar de uma outra forma. Por quê? Porque ela, quando viu aquilo, ela se lembrou de que aquilo aconteceu com ela ou com um parente muito próximo na sua família, um acidente gravíssimo e deixou pessoas mortas e deixou pessoas todas cortadas, tiveram que ir para o hospital para retirar aqueles cacos de vidro das pessoas e outras pessoas ficaram internadas bastante
tempo no hospital se recuperando de fraturas e tudo mais, tudo aquilo que aconteceu no passado fez aquela pessoa reviver agora. Quando ela escutou aquela freada, imediatamente a sua mente natural tirou lá do arquivo aquela lembrança daquele momento mal que aquela pessoa viveu no seu passado ali. E então, quando ela viu aquilo ali, ela sentiu, aquele sentimento aflorou na sua lembrança, né? E é totalmente diferente o seu relato da primeira pessoa. Ela vai relatar esse acidente de uma outra forma. Essa pessoa vai relatar, por exemplo, que ouviu os gritos, que ouviu as vozes dos paramédicos tentando tirar aquela pessoa debaixo do carro capotado e ouviu a serra dos bombeiros cortando a lataria do carro para poder remover aquela pessoa que gritava de dor porque tinha sua perna presa e fraturada lá debaixo do motor de não sei onde, porque ela viveu aquilo. Então aquela experiência traumatizou. O que é um trauma? Um trauma é uma marca profunda, só que é abstrato, é uma marca profunda no estado mental de uma pessoa. Isso é um trauma. Essa pessoa trouxe esse trauma para fora e quando ela relatou com... Ela suava nas mãos, ela chorava talvez, ela estava trêmula porque ela se lembrou de que ela passou aquilo e viveu aquilo. Então, os estados interiores são diferentes. Da tua esposa é um, do teu esposo é outro, do teu filho é um, do teu vizinho é outro, do teu chefe é um, do teu empregado é outro. Todos os estados são diferentes. Nós somos diferentes, Anderson. Até na impressão digital. E mais ainda nos estados formados. Esses estados, eles são construídos, né, na mente humana pelas experiências que nós passamos no decorrer de nossas vidas. Simples assim. Mas a mente natural tem mais um defeito. Qual é o defeito da mente natural? Ela tem imensa facilidade de tirar do arquivo e aflorar e trazer agora para a tua lembrança rapidamente os traumas do passado. Raramente você se lembra de um fim de semana maravilhoso que você tenha passado com teu namorado. Mas você se lembra muito do dia que você marcou com ele e ele não apareceu. Não é assim? Você se lembra muito pouco das coisas boas que algum governo fez, porque fez. Não tem só coisas más. É que a mente natural ressalta as coisas ruins. É carne, é contra Deus. Me entende? Então, a mente natural ressalta isso tão rapidamente e a pessoa então tem uma experiência que fracassou. Quando ela vivenciar algo mais ou menos parecido, ela vai trazer do arquivo e vai dar essa opinião fracassada. Ela não vai te animar, né? Uma empresa que ela tentou abrir e faliu, e agora ficou todo mundo endividado, sem poder pagar as contas, sem ter o que fazer, com o nome sujo, porque faliu. E aí, quando você se deparar com uma outra oportunidade para fazer aquele tipo de assunto, de negócio, você não vai fazer porque, eu já tentei isso no passado, não deu muito certo. O Henry Ford, que é o criador da fábrica de automóveis, se não uma das mais famosas e prósperas do mundo, antes de chegar a Ford, ele faliu 6 vezes. Só para... Eu não sei se você já faliu uma vez ou duas, não dá tempo. Um divórcio. A pessoa se divorciou. Por quê? Porque minha mulher me enganou e eu descobri, não deu certo, então eu me divorciei, porque depois de muito tempo, muita briga, o divórcio. Muito bem. Amanhã, essa pessoa vai receber um amigo e o amigo diz, poxa, estou pensando em me casar. Qual é a opinião que esse divorciado, que só tem a mente natural funcionando, qual é a opinião que ele vai dar? Rapaz, eu me casei, passei tanto tempo casado, sabe? As mulheres não servem. Ou seja, ele já está julgando todas elas, lindas e maravilhosas, nossas mulheres do mundo, pela experiência única dele
De repente ele não honrou, de repente ele foi negligente, mas essa parte ele não vê, né? De repente ele, né? E aí culminou num divórcio, lamentavelmente. E agora quando ele vai opinar, nenhuma mulher presta. Por quê? Porque essa é a sua experiência. É uma experiência que essa pessoa vai soltar que é de acordo com o seu estado. E o seu estado é só isso. É um mundo irreal. É um mundo que não tende nem para a direita nem para a esquerda, mas que quando a pessoa opina, ela é tendenciosa porque é um mundo que ela criou em sua mente. Nos meus tempos de pastor, quando eu atendia as pessoas, uma vez uma abençoada me procurou, queria conversar comigo um assunto muito sério. Ela estava se divorciando e eu atendi, conversamos horas e ela falou e falou e falou e falou, porque muitas vezes as pessoas querem falar, precisam falar e não encontram a quem falar, né? Então eu me dispunha a ouvi-la e tal. Na metade da conversa eu estava com ódio do marido dela. Porque ela começou a me contar, e pá, e esse cara, e ele faz, e não faz, e fiz, e não fiz, e eu disse, ele falou, e não sei o que, coisa e tal. Aí eu, esse cara não presta, esse cara é o demônio em forma de pessoa. Não disse para ela, mas eu pensava, né? E tudo. E ela falou, depois de um bom tempo, nos levantamos, agradecemos a Deus pelo momento, e ela se foi. Passaram-se 2 dias ou 3, o marido dela, que estavam se divorciando, me procurou. E eu, novamente, né, o atendi, vamos conversar. E ele falou e falou, não, porque essa mulher é isso e aquilo outro, e não sei o que, coisa e tal, e a camisa do vereador, e o descabelado, e não sei o que, não sei o que, né? Lá pela metade da conversa dele, eu já estava com ódio dela. Conclusão, é claro que você não pode resolver uma situação assim. Você pode ajudar um pouco, tal, mas Deus está no controle disso também. Mas qual foi a conclusão que eu tirei? Toda história tem 2 lados. Ela me procurou e, de acordo com seu estado de ver as coisas, ela colocou para fora. Ele me procurou e o estado com o que ele via as coisas era diferente do dela. E ele colocou para fora. Quem tinha razão? Nenhum dos dois. Os dois juntos. Porque numa história assim, toda história tem 2 lados. Não, me divorciei. Por quê? Porque a minha mulher é culpada. Mentira. Esse é o teu estado que está dizendo que ela é culpada. Porque você não vai lembrar das tuas negligências. Não é assim? Sejamos sinceros. Então tem que cuidar da mente de Cristo. Porque a mente de Cristo não tem nada a ver com isso. Me entende? A mente de Cristo não tem nada a ver com esse estado natural e carnal. Então, abençoados, estamos terminando aqui já, né? Tudo isso faz essa pessoa ter um julgamento sobre as coisas que é só dela, mas que contamina, se ela convive contigo. Portanto, tendo já identificado, porque a essas alturas da nossa palestra você já identificou onde é que está o problema, né? E agora, sabendo como é que funciona, porque a essa altura da nossa palestra você também sabe como é que funciona. Então agora você pode consertar. Agora você tem o poder de tratar isso aí. Ao mesmo tempo, 2 pontos. Primeiro, você entende a resposta a essa pergunta que eu fiz no início. Se a nossa posição espiritual é verdade, por que então algumas pessoas ainda não experimentam viver assim, de acordo com a posição espiritual em suas vidas? Por quê? Agora você entende por que algumas pessoas não conseguem experimentar viver a mente de Cristo em suas vidas. Porque elas dizem que têm a mente de Cristo, mas na hora de agir ou falar, elas usam o estado da mente natural e analisam tudo naturalmente. Você já sabe para onde vai. E segundo,
Agora você sabe como começar a tratar isso. Como que eu vou tratar? Primeiro, de várias maneiras, mas hoje não vai dar tempo de eu te falar todas as coisas. A gente vai continuar isso depois, que eu gosto muito de falar esse assunto, porque esse assunto nos faz reinar em vida. Eu acho que é isso que você quer, né? Porque é o que Deus quer, né? Muito mais reinarão em vida aqueles que recebem a abundância da graça. E a abundância da graça não é ficar repetindo versículo bíblico não, abençoado. Tá? A abundância da graça é você proteger a mente de Cristo e usá-la em teu dia a dia. Então, ó, primeiro passo para você começar a resolver isso. Afaste-se das pessoas tóxicas. Tem pessoas que são tóxicas, que sugam você, que você quando sai de perto delas está cansada. Está cansado porque são pessoas extremamente negativas que pintam para você um mundo pior do que o Apocalipse Now, pior do que o Apocalipse Zumbi, pronto, para ficar mais atual. Então, se você não pode se afastar da pessoa tóxica assim, procure passar com ela o mínimo de tempo possível. Aí você pergunta, mas Pedro Kelly, e se eu sou casado ou casada com uma pessoa tóxica? Aí eu vou dizer para você, puxa, abençoado, eu posso te ajudar aqui fazendo você identificar essas coisas, mas aí eu lamento do porquê você não ouviu a gente há mais tempo, porque agora complicou. E eu não vou incentivar que você mate ele, bote veneno de rato na comida dele ou dela, né? Eu não vou dizer para você se separar, mandar ele ou ela para o quinto dos infernos. Não, eu não vou fazer isso não. Jamais vou fazer isso. Eu só vou identificar aqui e você vai tratar com o teu assunto aí. Sabia? Por quê? Porque está escrito que um pouco de fermento leveda toda a massa. E se você vive com uma pessoa tóxica, você vai se contaminar. Uma maçã estragada no fruteiro estraga as demais. Uma laranja podre no fruteiro contamina as demais. Tem que tirar ela fora, né? Outro verso, né, que Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Quando a gente fala de más conversações, quero aqui fazer um parêntese. As pessoas legalistas, inclusive da graça, elas pensam em quê? Palavrão, pornografia, prostituição, vício, cocaína, álcool, tabaco, né? Ela pensa nisso. Por quê? Porque ela é uma pessoa legalista, inclusive da graça. Mas as más conversações que corrompem os bons costumes são as palavras negativas que a pessoa negativa solta no ambiente em que ela frequenta. Ela acaba contaminando e corrompendo a graciosidade daquele grupo de trabalho. O povo é positivo, está ali trabalhando, não, vamos fazer esse projeto assim para alcançar tantos clientes, vamos vender tantos produtos, vamos procurar por aqui, você vai ali, você vai lá, aí vem aquele outro com uma má conversação, será que isso vai dar certo? Já viu que o negativo fala até assim devagar e baixo, o positivo fala alto, ei, alô, vamos lá, isso, vamos, pá, pi, parece até o personal trainer, né? Por quê? Porque é positivo, vai pra cima. O negativo é baixinho. Será que isso vai dar certo? Aí contamina um, contamina o outro. Não é assim que acontece? A Margarita tá rindo aqui. Porque é assim que acontece, ó. Eu já vi isso na escola, já vi isso no trabalho, que eu já fui bancário muitos anos, eu sei como é. Então as más conversações, quando você ouvir as más conversações corrompem os bons costumes, quando for Pedro Kelly que estiver falando, eu não estou falando do palavrão, porque tem gente que fala palavrão, mas não tem má conversação, não vai trazer a negatividade para dentro do teu meio ambiente.
Proteja a mente de Cristo, porque o ambiente é você quem faz. Se não for você quem fizer o ambiente, no mínimo é você quem escolhe o ambiente que você quer frequentar. Quer reinar em vida? Tem que proteger a mente de Cristo. Porque se você não proteger a mente de Cristo, a mente carnal vai te engolir. Porque ela está preparada para isso. Portanto, não participar de certos ambientes, evitar certas amizades, já é um bom começo para você proteger a mente de Cristo. Lá atrás o Salmo 1 diz isso, já no Velho Pacto já se vinha alertando sobre isso. Olha, bem-aventurado aquele que não se deixa levar pelas conversinhas do rato azul, né? E papapim, cuidado, que isso não é bem assim, que não sei o quê. Bem-aventurado aquele que se protege dessas coisas, que não se mistura. O Salmo 1, ele está numa linguagem antiga testamentária, né? Mas aquele conselho é um conselho de vida. Por quê? Porque é um conselho dado para a vida natural. Lá dizia bem-aventurado. No nosso caso hoje, nós diríamos abençoado. Mostra que é aquele que não se deixa contaminar pela mente carnal. Existem pessoas que são verdadeiros monstros, pior do que o apocalipse zumbi, para atrapalhar você com a tua mente de Cristo ativada. Me entende, abençoado? Então, eu declaro que você recebeu essa palavra no Espírito, né? Porque se você também não recebeu essa palavra no Espírito, é um problema teu. Porque essa foi a palavra que Deus me instou a ministrar nesse dia. Proteja a mente de Cristo. Estamos vivendo um momento delicado em que as pessoas que andam com a mente natural estão apavoradas, porque a mente natural não pode admitir que Deus está no controle do vírus. A mente natural não pode admitir que a pessoa só morre na hora certa de morrer. Não tem como morrer antes nem depois, porque todos os nossos dias já estavam escritos antes da gente vir a essa terra. Mas a mente natural não acredita nisso. Tem pessoas que falam o pacto e sabem milhares de versículos, muito mais que eu, que tenho esta profissão. Essa é a minha profissão, esse é o meu trabalho. Mas tem pessoas que conhecem muito mais que eu. Mas na hora de ter atitude, a mente natural, lamentavelmente, ainda lhes domina. E a minha função é ajudar esse público a deixar a mente natural quietinha aí no seu lugar e sobrepujá-la com a mente de Cristo. Eu declaro a mente de Cristo ativada na tua vida. Agora essa declaração ganhou um outro peso para você que está assistindo até o final. Né? Eu não sei se todas as pessoas ficaram até o final, que aqui a gente monitora, né, e vê, minha esposa vê ali e sabe se as pessoas ficaram ou não até o final. Mas agora, quando eu digo, declaro a mente de Cristo ativada na tua vida, você vai pensar 2 vezes antes de me responder, eu recebo. Por quê? Porque eu tenho certeza que durante essa palestra você se identificou com alguns dos momentos os quais eu citei aqui. E se você se identificou em alguns desses momentos, não se sinta mal. Porque, afinal de contas, essa palavra é para a gente tratar esses assuntos. Isso aqui é um grande gabinete espiritual, onde essas orientações elas vão sendo colocadas paulatinamente, cada uma no seu lugar e no seu momento devido. Assim como disse Claudeci, essa palavra é fácil de entender, porque é prática. A graça de Deus não serviria para nada se você não pudesse utilizá-la hoje. Por isso que nós explicamos
que o Evangelho, que é a graça de Deus, e eu não estou falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque esses são livros históricos. Evangelho começa em Romanos e vai até Hebreus, né? Evangelho é para nós que estamos habitando nesse corpo mau, porque o Evangelho, ele te dá a diretriz de vida para você viver feliz. Deus não tem problema que você vá à festa. Agora não, né? Porque agora está proibido aí por causa do vírus. Porque ele ia à festa. Deus não é um cara chateado que está sentado lá. Às vezes eu amanheço chateado. Você também, né? Amanheço assim, chateado, nervoso, aborrecido. Eu não sei se é porque eu estou ficando velho. Alguma coisa é. Mas eu sei o que é. É a carne. Então, de repente, eu paro e penso assim, vem cá, por que eu estou aborrecido? Aí eu mesmo respondo, não sei, tem motivo para isso? Não tem nenhuma enfermidade, graças aos anjos que me cuidam. Não tem nenhum problema, graças a tanta coisa que me ajuda, tantos anjos que me ajudam, em carne e em espírito, né? Tenho uma família maravilhosa, tenho o melhor trabalho do mundo, me divirto trabalhando, né? Por que eu estou aborrecido? Não sei. Às vezes você, né, amanhece desse jeito. Então, o Evangelho é para tirar essas coisas, é para ajudar a gente a viver aqui, no dia a dia. Porque depois que nós sairmos deste corpo terrenal, não vai ser mais necessário o Evangelho. Tá bom, pessoal? Vou ficar por aqui. Quero novamente agradecer a todos vocês, pedir a vocês que compartilhem, pelo amor de Deus. Compartilhe essa palavra com alguém, compartilhe esse link com alguém, porque certamente você vai fazer alguém feliz. Eu vejo muita gente compartilhar o vereador, compartilhar a política, o clube de futebol, o TikTok. Bacana, eu acho legal, eu curto essas coisas também. Às vezes tem umas que são inconvenientes, mas tem outras bacanas. Mas eu gostaria de ver você compartilhando esse tema. Colabore comigo. E a você que tem semeado aqui, eu declaro que tudo que você semeou em março, você vai colher em abril. E se você ainda não semeou, ainda dá tempo, porque hoje ainda é dia 28 de março. Semeie aqui. E para isso, nós temos aqui os nossos códigos Pix, que, como eu te disse no início, no final eu iria compartilhar contigo. Para semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, você tem a conta da Caixa Econômica Federal com o primeiro Pix que ali está, que é 21 99 104 8388. Temos também a conta no Itaú, que é margaritalon77@gmail.com. Temos a conta no banco PagSeguro, pedrokeller@hotmail.com. Essas são as maneiras de você transferir eletronicamente a tua semente. Se você prefere ir numa casa lotérica, faça contato comigo pelo WhatsApp e eu vou enviar para você os dados bancários da Caixa Econômica Federal, porque na lotérica você tem que ter os dados bancários, né? Então, essa é a forma de você semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. E não julgue teu dia por aquilo que você colheu, mas sim julgue teu dia por aquilo que você plantou. Não negligencie isso. Lembre da palavra que eu trouxe no início. A mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E quando está falando de mão, na verdade está falando da mente. Não negligencie isso aí. Te espero terça-feira, às 17 horas, com o programa Café e Palavra, que está ganhando uma audiência maravilhosa, graças a Deus. Tá bom, abençoado? Com uma outra palavra que certamente vai colaborar para mudar a tua vida. Tudo isso eu compartilho com você, porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau! Até a próxima. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.
Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo. Esta é uma mensagem do Ministério. Reconciliados com Cristo.